galerinha, vamos lá? Mais uma aulinha aqui do professor Regi Ribeiro na TV Língua Portuguesa. A aulinha de hoje, Romantismo no Brasil, primeira geração, ok? A aulinha super importante, cai pra caramba no Enem o romantismo, nos vestibulares militares também, é sempre muito presente, tá? Então, sem mais delongas, meu povo, vamos estudar essa corrente literária aí que vai aparecer na tua prova, tá? Então, primeira coisa que eu queria falar para você é o seguinte: esquece essa ideia de romantismo ter a ver com love, que tem a ver com amor. Não. Esse termo romantismo não tem a ver com isso, tá? Primeira coisa, a gente precisa entender o contexto histórico do romantismo, tá? O romantismo ele surge na Europa, tá? Mais precisamente na Alemanha com a obra do Goethe, né? O Sofrimento do Jovem Werther, tá bom? Surge um pouquinho, né? Um pouquinho antes do século XIX, tá? Ele é do século XIX aqui no Brasil, surge um pouquinho antes do século XIX, tá? E ele surge, meu povo, de uma certa forma com características muito comuns. Ele começa na Alemanha, depois ele vai para a França, ele surge em vários países da Europa. E todos eles têm uma característica em comum, que é qual? A valorização nacional, a valorização de um povo, a construção de uma identidade nacional, seja na Alemanha, na França, em Portugal, na Espanha e no Brasil. Por que isso, professor Regi? Simples, porque nesse período, meu povo, que vai se estender ali do século XIX e até um pouquinho antes, a gente vai ter várias construções nacionais. A gente vai ter a formação da Alemanha, a formação da Alemanha enquanto país, a formação da Itália, a gente vai ter a Revolução Francesa, que vai dar uma nova característica nacional ao povo francês. Então, o romantismo, ele sempre vai estar atrelado a essa concepção de pensar o nacional, de dar características de um determinado povo, tá bom? Então, o romantismo alemão, ele vai ter um vínculo e ele vai tentar dar e vai tentar explicar o que é o povo alemão. O romantismo francês vai fazer o quê? Vai tentar também se atrelar às novas concepções francesas de república, de país, né? E em Portugal, em tudo quanto é lugar na Europa. No Brasil não vai ser diferente. No Brasil, essa concepção de valorização nacional, de busca por uma identidade nacional, vai surgir, inclusive, no momento que a gente vai estar pensando na independência brasileira, tá? Então, qual é o período histórico do romantismo na primeira geração? Que é o romantismo que vai surgir inicialmente. Então, ele vai ter como contexto histórico a vinda da família real para o Brasil. Em 1808, a família real chega aqui no Brasil, tá? E aí, com a vinda da família real, a gente vai ter um determinado progresso. A gente vai ter formação de biblioteca, vai ter a construção de novos círculos literários, vai ter um maior trânsito de ideias e de circulação de pensamento entre as pessoas. E em 1822, nós vamos ter o quê? A independência do Brasil. Com a independência, o que vai surgir? O que vai acontecer? Os românticos, eles vão se debruçar por uma questão. Ué, que país é esse? Então, eles vão ter que pensar uma bandeira, vão ter que pensar num passado, eles vão tentar explicar quem é o Brasil até aquele momento, né? E era um país que estava surgindo. Então, quais vão ser as características desse novo pensamento que vai surgir? O primeiro vai ser o indianismo. E é o mais central, é o que mais cai, é o que é mais cobrado no vestibular. Pelo seguinte, o índio vai ser eleito o herói nacional. O índio vai ser eleito aquele que de fato é o original do Brasil. Porque o que vai passar na cabeça da galera da primeira geração romântica? É muito simples. Olha, quem estava nesta terra, chamada Pindorama, antes da chegada dos portugueses? Os índios. Os negros são oriundos da África. Os portugueses são oriundos de Portugal.
quem é o verdadeiro brasileiro é o indígena. Né? Essa foi a concepção que eles chegaram nesse momento. Então, se você perguntasse para qualquer romântico da primeira geração, aí, meu amigo, quem é o verdadeiro brasileiro? Ele não vai, ele ia te responder na lata, é o índio. Né? O verdadeiro povo brasileiro é o indígena, ok? Ele não teria dúvida de te responder isso. A partir dessa concepção, tá, de que o indígena é o originário da terra, a natureza brasileira vai ser eleita como o grande patrimônio brasileiro. Os rios, as matas, as montanhas, as belezas naturais vão ser eleitas como o grande patrimônio brasileiro. Aí você me pergunta, por quê? Olha, isso é uma coisa para a gente refletir. E essa é a grande questão, inclusive, que vem caindo muito no vestibular. Por que a primeira geração romântica exaltou tanto a natureza? É óbvio que o Brasil realmente é um país muito rico, né? Tem um aspecto da sua geomorfologia, seus aspectos naturais são realmente riquíssimos. Agora, quando a gente exalta muito um aspecto físico da natureza brasileira, o que a gente está fazendo? A gente está reforçando uma concepção colonial de que a terra é boa para plantar, de que a terra, a grande riqueza brasileira é a terra. Então o Brasil, né, é bom para quê? Para plantar. Então essa concepção de que a natureza é algo extremamente maravilhoso é uma concepção que vai surgir aonde, primeiramente? Lá no quinhentismo, né? Lá com a carta que chega até o rei de Portugal. Olha, o Brasil é um paraíso natural. E essa concepção de paraíso natural vai permanecer, meu povo, até os dias de hoje. Pergunta para qualquer brasileiro, você que está vendo esse vídeo no Pará, no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar, pergunta para qualquer lugar que você esteja, se o Brasil é um lugar que a terra é tão boa, mas tão boa que tudo que se planta dá. A maioria das pessoas vão dizer que sim. Por quê? É uma concepção errônea, idealista do romantismo dessa primeira geração. Ok? Então, nacionalismo. O que é o nacionalismo? Aquilo que eu acabei de explicar. Na Europa, formação do Estado Nacional. Eles vão precisar explicar quem é a nação. No Brasil, a mesma coisa. Ok? Quais vão ser os principais autores? Primeiro, na poesia, Gonçalves Magalhães e Gonçalves Dias. O primeiro, Gonçalves Magalhães, tá? É muito interessante falar dele pelo seguinte. Depois eu vou até fazer um videozinho também sobre essa Confederação dos Tamoios. Confederação dos Tamoios é um poema épico, né? Baseado numa obra A Arca de Uruguai, tá? No qual vai ser uma exaltação ao povo indígena. A Confederação dos Tamoios, que foi uma junção entre os indígenas com os franceses contra os portugueses. Ali, ó. Nesse momento, todo mundo é sangue bom, todo mundo é bom pra caramba. O brasileiro não rejeita a Europa, ele rejeita Portugal. A gente tem uma concepção, na primeira geração romântica, anti-portuguesa. Então, a Confederação dos Tamoios é um poema muito bacana pelo seguinte, né? É um poema no qual relata um fato histórico da junção, né, entre os portugueses com uma tribo indígena lutando contra Portugal, tá? O José de Alencar vai entrar numa polêmica com Gonçalves Magalhães sobre essa obra. Ele vai dizer, o José de Alencar, que essa obra é uma obra muito formal e muito parecida com os poemas que eram feitos na Europa, tá? E o José de Alencar tinha uma concepção diferente, uma concepção muito interessante dessa primeira geração romântica, que é o quê? Já que a gente tem que valorizar tudo que é brasileiro, o índio, a terra, vamos valorizar a língua também. Vamos colocar na literatura
palavras que são faladas pelos brasileiros, termos falados pelos brasileiros, né? Gírias, expressões faladas dentro do território nacional, ok? E aí, o Gonçalves Dias, mais o Gonçalves Dias do que o Gonçalves de Magalhães, vai exatamente fazer isso. Vai começar a inserir essas palavras e essas terminologias brasileiras na literatura. Na poesia, o Gonçalves Dias é aquele grande... ele é o grande escritor do poema, né? Minha terra tem palmeiras onde canta sabia, as aves têm gorjeios, não gorjeiam como lá. Aí depois eu falo o poema todo. Mas, só para a gente relembrar disso aí. Na prosa, meu povo, a prosa da primeira geração romântica ela é bem interessante, tá? Na poesia, a gente pode fazer um vídeo separado. Isso aqui é só para a gente pensar bem essas grandes características da primeira geração romântica, né? O José de Alencar escreveu uma obra muito bacana chamada O Guarani, né? É uma obra que você consegue visualizar tudo aquilo que eu falei até agora, né, sobre o índio brasileiro, essa concepção do índio brasileiro, né? Em O Guarani, nós vamos ter o personagem central, né, como o grande herói, o grande indígena herói, né? Vai ser praticamente um deus grego, um Ulisses, né? Vai ser forte, vai ser invencível, ético, incorruptível, tá? E aí vai ter até um desfecho não muito bacana. Mas não vou dar spoiler. Se você quiser saber sobre o Guarani, leia o Guarani, porque vai ser uma obra muito interessante para sua formação. O Joaquim Manuel de Macedo, tá? Vai escrever uma obra muito bacana, que é a Moreninha. E ele vai ser um escritor também muito conhecido e muito popular nesse período, tá? Mas eu queria, de fato, falar mesmo do Manuel Antônio de Almeida, que escreveu uma obra chamada Memórias de um Sargento de Milícias, né? No qual vai ser considerada uma obra de transição do romantismo para outras correntes literárias, principalmente o realismo. Por quê? Nessa obra, a gente vai ter a primeira vez que a gente vai começar a falar das camadas médias e populares no Brasil, ok? Vai ser nessa obra, Sargento de Milícias, Memória do Sargento de Milícias, que a gente vai ter as classes baixas minimamente representadas. Depois vai ser uma tendência do realismo brasileiro. A gente vai ter isso com Aloysio de Azevedo, em O Cortiço, a gente vai ter outras obras que vão falar do Rio, dessa população do subúrbio, principalmente Lima Barreto. Mas o Manuel Antônio de Almeida ele vai inaugurar minimamente esse tipo de literatura no Brasil, ok? E depois eu vou falar em outro momento, tá? Num determinado vídeo, um outro vídeo, sobre as outras gerações do romantismo, meu povo. Por enquanto é isso, tá bom? Vou ficar por aqui, aguarde a segunda parte do vídeo da segunda geração romântica e acompanhe aqui o nosso canal. Meu povo, um beijo, professor Regi. Se você não se inscreveu, inscreva-se, não esquece e compartilha pra galera. Fui, meu povo. Um abraço, até a próxima aulinha.